E agora é meu prazer apresentar a doutora Yoshino Tamaki Sameshima, doutora Ruth. Ela é médica radiologista e médica assistente do Hospital Israelita Albert Einstein, responsável pela radiologia pediátrica lá. E o título da aula dela vai ser Refluxo vesicolateral, achados de imagem e principais pitfalls. Doutora Ruth. Então vamos lá, pessoal. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu faço essa avaliação, né, de refluxo. Porque assim, refluxo pelo ultrassom é difícil ver, né? Só nos graus mais altos é que a gente consegue ver o refluxo, né, vesicoureteral. Então vou, na verdade, mostrar como é que eu faço essa avaliação. O Alessandro falou em top-down, né? No ultrassom, na verdade, a gente tem que fazer bottom-up, né? Porque tem que aproveitar a bexiga das crianças, porque eles fazem xixi logo que você encosta na barriguinha deles. Então, a gente começa a avaliação, na verdade, pela bexiga, tá? Então, eu começo a avaliar a bexiga primeiro, vejo o aspecto da parede, a espessura, se tem algum trabeculado, se está serrilhado, como é que está o colo vesical, né? A gente avalia dinamicamente, então, a gente leva um tempo avaliando essa bexiga, tá? Não é que nem o adulto que você olha lá a parede rapidinho e mede o volume, às vezes nem mede o volume, né? E então, para a criança, a gente leva um pouquinho mais de tempo para avaliar essa bexiga, né? Então, o intuito é verificar se existe algum fator que predisponha ao refluxo vesicoureteral, né? Como é que está essa bexiga? Se é uma bexiga normal, né? Então a gente tem que dar uma atenção especial para essa bexiga para ver se ela não é o responsável, né, por esse refluxo. Aí depois que avalia a bexiga, eu passo para a avaliação dos ureteres, né, para ver se tem alguma dilatação intermitente, se tem alguma malformação, se é um megaureter, né, se existe algum segmento adinâmico. E aí a avaliação dinâmica novamente é muito importante, né, para a gente dar uma olhada, dinamicamente avaliar esses ureteres. E depois que avaliou a bexiga, os ureteres, a gente passa para avaliar o rim, né? Sempre medir, né? Então a medida dos rins é muito importante para verificar se está havendo um crescimento, né? Se os rins estão adequadamente crescendo adequadamente, né? Porque um rim doente ele não cresce, né? Assim. E por muitas vezes o rim doente ele atrofia até. Então as medidas renais são muito importantes. Fora isso, a gente vai avaliar se existe alguma malformação, se existe alguma duplicidade, sistema coletor, né? Dilatação. E por último, a gente avalia sequelas, complicações e cicatrizes, tá? Então, isso é um resumo de como eu faço a avaliação dos rins e vias urinárias. Então, vejam que leva tempo, né? Assim, não é um exame rapidinho de se fazer. Então, um estudo dinâmico, tudo requer muita paciência, né? E tempo, tá? Então, vamos começar pela bexiga. Então, como é que eu avalio essa bexiga? Eu vejo o formato, né? Esse formato meio retangular, a parede, como é que está a parede, o colo vesical, como é que ele está, se está fechadinho. Vejam esse bebezinho de 6 meses com mielomeningocele, operada já intraútero, veja esse aspecto da bexiga, né? Ele é arredondado, tem um volume muito pequeno, né? Tem 12 ml, com 12 ml ele já, vejam aqui que ele contraía, então é uma bexiga com uma parede mais espessada, né? Uma capacidade baixa, um volume bem baixo, né? E essa contração, à medida que ele vai enchendo, né, uma capacidade bem baixa, ele contrai e aspecto arredondado e paredes espessadas. Na avaliação do colo, né, vejam aí o colo, ali a uretra prostática aqui, né, então o colinho alargado, essa contração, essa criança de 8 anos, menininho de 8 anos com enurese, então ele tinha ele ficava contraindo esse assoalho, né, para tentar segurar o xixi, né, então o colo vesical alargado e essa uretra, né, esse esfíncter uretral externo contraindo, né? E esse aspecto em uretra em peão.
Então, avaliando então depois da bexiga, a gente passa para a avaliação dos ureteres, tá? Para ver dinamicamente esses ureteres, se existe alguma malformação, se existe um megaureter congênito primário, como vocês já sabem, ele pode ser obstrutivo, refluxivo ou não refluxivo, não obstrutivo, e também pode ser que tenha um trecho mais estreitado que também tenha refluxo. Então pode ser um obstrutivo, um pseudo-obstrutivo e refluxivo também, né? E também o megaureter secundário, né? Existem os casos de megaureter secundário, a secundária válvula de uretra posterior, uma urolitíase, uma duplicidade do sistema coletor com refluxo para a unidade inferior. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Vejam esse exemplo, né, desse bebezinho de 4 meses, com pielonefrite à esquerda, vejam esse rim, do lado esquerdo, mais hiperecogênico, aumentado de volume. Vejam esse aspecto raiado, né, radiado que ele tem. E contralateralmente o rim direito, que tem um pequeno, que é normal, que as pirâmides são bem bonitinhas, bem definidas, a ecogenicidade é normal. Então, vejam comparativamente como esse rim esquerdo está aumentado e hiperecogênico. Aí, na avaliação da bexiga, vejam esse ureter esquerdo, né? Esse ureter esquerdo dilatado, existia esse segmentozinho bem curto, normalmente é de 5, 6 milímetros, que não abre, né? Ele é adinâmico, ele não abre. Vejam esse ureter esquerdo dilatado, aparelho espessado, ureter espessado, e esse segmento final, adinâmico, ele não abria, né? Na avaliação dinâmica, como vocês vão poder ver nesse vídeo. Ixi, acho que não passou o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu só mostrava o segmento adinâmico que ele não dilatava de jeito nenhum aquele segmentozinho anterior lá. Acho que não vai passar isso. Logo depois desse, tem um videozinho que mostra o segmento adinâmico. Eu acho que não está carregando, não tem problema. Então, era só para mostrar como esse segmento final, ele não abre, né? No estudo dinâmico, ele não abre, tá? Aí, mostrando um outro caso de megaureter congênito obstrutivo nesse bebezinho de 11 meses. Novamente, uma dilatação do lado esquerdo, o rim direito também tinha uma dilatação, esse rim era mais hiperecogênico, vejam o ureter todo dilatado, né? E novamente esse segmentozinho final mais estreitado, esse ureter muito, muito dilatado, né? E novamente esse segmento adinâmico, e no estudo dinâmico ele não abre adequadamente. Veja, normalmente tem uns 5, 6 milímetros. Aqui, ó. Então, aqui, vejam aqui que esse segmentozinho final, ele não abre ao estudo dinâmico. Vejam o urotélio espessado e o ureter bem dilatado. Essa menina, esse bebezinho de 5 meses, com refluxo vésico-ureteral grau 4 do lado esquerdo, veja que é diferente, né? Os graus altos, né, de refluxo, pelo estudo Color Doppler, a gente consegue ver o fluxo, né? Vejam, vermelho, né, voltando, então essa urina aqui voltando, né? Então o refluxo caracterizado pelo Color Doppler. Vejam aqui no detalhe que não tem aquele segmento, né, estreito, então aqui é aberto, tá? Então, diferente desse trecho do megaureter obstrutivo, né? Megaureter congênito obstrutivo, veja que sempre tem esse segmentozinho adinâmico fechadinho, ao contrário desse ureter dilatado, mas com refluxo grau 4, tá? Aqui, dinamicamente, você vai ver esse ureter abrindo e fechando, né? E no corte mais transversal, axial, você vai ver que os dois ureteres, nesse caso, tinha refluxo bilateral, né?
Aqui, dinamicamente, você vê a dilatação e do outro lado o ureter também dilatado. E pelo Color Doppler você vai ver nos graus mais altos de refluxo, aqui, né, a urina voltando, né, nesse vídeo você consegue ver a urina voltando o refluxo, tá? Então aqui, para confirmar o refluxo de alto grau, grau 4 bilateral. Então já avaliamos a bexiga, já avaliamos os ureteres dinamicamente. Agora nós vamos avaliar o rim, né, medir, ver o crescimento em relação ao estudo anterior, ver se está crescendo esse rim, se existe alguma anomalia, né, associada. Então veja esse caso, com uma duplicidade completa do sistema coletor, um refluxo grau 4 para a unidade inferior. Veja esse ureter, né, todo tortuoso e dilatado. Aqui, dinamicamente, eu vou mostrar para vocês que dá para ver pelo Color Doppler, nesses casos de refluxo de alto grau. Então, a urina voltando para essa unidade inferior. Então, vamos ver pelo Color que dá para ver esse jato urinário para essa unidade inferior. Aqui é a mesma coisa, duplicidade, uma dilatação mais importante da unidade superior. Aqui, dinamicamente, vejam que estava menos dilatado, aqui mais dilatado, com espessamento urotelial, o ureter super dilatado e tortuoso, e a unidade superior, né, tinha essa ureterocele causando essa dilatação da unidade superior. Vejam aqui, pela uretrocisto, a gente confirma esses achados. Então, já avaliamos a bexiga, avaliamos os ureteres, avaliamos os rins, se existe alguma malformação. Agora vamos ver as complicações, né, e sequelas. Tá? Aqui, nesse estudo pelo modo B, vemos que nessa parte superior existe uma hiperecogenicidade, um aumento do volume, que pelo Color Doppler é hipovascularizado, caracterizando essa área de nefrônio, uma pielonefrite focal. Nesse outro caso, essa área de novo hiperecogênica, esse aspecto raiado, né, um pouquinho, e os outros focos também nesse mesmo rim, outros focos semelhantes, hiperecogênicos e heterogêneos, né, distribuídos nesse rim, hipovascularizados ao Color Doppler. Então, era uma pielonefrite com abscessos renais. Tá? Esse outro caso mais grave de um menininho de 2 anos com infecção do trato urinário por pseudomonas, que também tinha refluxo do lado esquerdo. Vejam esse aspecto todo heterogêneo desse rim, com múltiplos, essas pirâmides muito edemaciadas, com nível, né, aqui observando uma área hipo e uma área hiper, então todas pirâmides hipovascularizadas ao Doppler, e essa criança tinha múltiplos abscessos, era um rim muito feio, né? Cheio de abscessos por pseudomonas. Então, as cicatrizes renais, vocês vão poder ver pelo modo B. Vejam aqui as cicatrizes renais. O importante das cicatrizes renais, esse era um abscesso, né? A evolução hipovascularizada. Na evolução, você vai ver retrações que coincidem com as pirâmides, tá? Então, o rim pequeno, a retração tem que coincidir com as pirâmides, tá? Contralateralmente normal. Então, vejam aqui, então, a diferença entre a cicatriz renal e a lobulação fetal é essa, tá? A lobulação fetal, ela intercala as pirâmides, e a cicatriz renal, ela coincide, né, com as pirâmides, tá? Cicatriz renal. Então, é essa avaliação que a gente faz. Dinamicamente, a gente avalia a bexiga, os ureteres e os rins, né, adequadamente, vendo as complicações e cicatrizes renais nesses casos. Os procedimentos, o Alessandro já mostrou para vocês, né, como é que são os procedimentos, só mostrando como é que fica o aspecto pelo ultrassom. Esse é um deflux, né, fica essa área nodular hipocogênica submucosa. Aqui eu tentei fazer um esquema, aqui é injetando subureteral, né, o defluxo, só para mostrar como é que fica o defluxo pelo ultrassom. Aqui o ureter dilatado e o defluxo aqui, né, hiperecogênico junto ao meato ureteral. O jato tem que ser sempre avaliado para ver se não existe obstrução.
Tá? E não confundir com ureterocele, porque o defluxo, esse material fica hiperecogênico, então não confundir, fica bem saliente junto aos meatos, tá? Não confundir com ureterocele. Outra confusão que vocês não podem fazer, esse material ele pode calcificar, então ele dá sombra, calcifica, então vocês não podem confundir isso com cálculo. Tá? Então, esse é um pitfall também. Então, não confundir com ureterocele e não confundir com cálculo renal, ok? Esses jatos urinários cruzados que o Alessandro mostrou para vocês. Então, um jato urinário ao estudo Doppler colorido que deve ser cruzado, eles estão lateralizados, então esse é um caso de uma cirurgia de Cohen, né? Quando cruza os ureteres, então os jatos urinários vão ficar separados, não cruzados ao nível do meato. E aqui a outra cirurgia de Lich-Gregoire, que eles fazem como o Alessandro já mostrou, né, eles alongam o trajeto submucoso, intravesical no caso do Cohen, e o Lich-Gregoire extravesical, no caso de ser o Lich-Gregoire, vai ser extravesical, então vocês vão ver submucosamente os ureteres. Obrigada, desculpa a correria, muito obrigada.